Ao acordar, ele viu o anel que havia perdido, no dedo dela. Ela sussurrou algo enquanto ele dormia, e ele fingiu desmaiar de novo. Ela tocou seu rosto e ele chorou. É igual ao toque da minha mãe. Quando ele acordou, a primeira palavra dele foi perdão. Na cobertura de seu apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo, Renato Vasconcelos observava a cidade que ajudara a transformar com seus empreendimentos imobiliários. Aos 45 anos, havia construído um império financeiro que o colocava entre os homens mais ricos do Brasil. Seu rosto estampava revistas de negócios e programas de televisão. O Midas paulistano, como era conhecido, tinha o toque dourado para transformar terrenos abandonados em complexos luxuosos. Mas naquela manhã de outono, enquanto tomava seu café e checava as cotações da bolsa, sentia-se estranhamente vazio. Nos últimos tempos, uma sensação incômoda o perseguia. Apesar das reuniões constantes, dos jantares com investidores e das viagens internacionais, Renato se sentia profundamente solitário. As câmeras captavam seu sorriso, mas não o peso em seus ombros. "Senhor, seu carro já está pronto", anunciou Josefa, sua governanta de longa data, interrompendo seus pensamentos. "O senhor tem agenda cheia hoje." "Obrigado, Josefa, mas vou cancelar alguns compromissos. Preciso cuidar de mim mesmo por algumas horas." A governanta o fitou com surpresa. Em 15 anos, nunca ouvira seu patrão priorizar algo pessoal sobre negócios. Renato pegou o celular e fez uma ligação. Seu assessor protestou do outro lado da linha, mas ele foi firme. Aquela manhã seria diferente. Havia visto um anúncio de um novo salão de beleza no bairro, o Espaço Metamorfose, que prometia não apenas um novo visual, mas uma experiência de transformação completa. A ideia de mudar algo em sua aparência, ainda que pequeno, parecia uma metáfora tentadora para o que realmente buscava, uma transformação interna. O salão ficava em uma rua arborizada, ocupando o térreo de um edifício elegante. Ao entrar, Renato foi recebido por um ambiente sofisticado, mas acolhedor, com música suave e aromas relaxantes. A recepcionista arregalou os olhos ao reconhecê-lo. "Senhor Vasconcelos, não tínhamos conhecimento de sua visita. É uma honra recebê-lo." "Vim sem aviso mesmo", explicou ele com um sorriso discreto. "Gostaria de um corte de cabelo, algo diferente." "Certamente. A Luísa acabou de ficar disponível. Ela é nossa melhor profissional." Luísa Prado tinha 32 anos e carregava nos olhos castanhos a determinação de quem construiu seu caminho contra todas as probabilidades. Nascida na periferia de São Paulo, no bairro de Itaquera, havia estudado cabeleiragem enquanto trabalhava como auxiliar em salões pela cidade. Com talento natural e dedicação incansável, conquistou seu espaço no competitivo mundo da beleza paulistana. Quando viu o famoso empresário ser conduzido à sua cadeira, sentiu uma mistura de surpresa e nervosismo, mas não demonstrou. Para ela, cada cliente merecia o mesmo tratamento especial, independente de quem fosse. "Bom dia, senhor Vasconcelos. Sou Luísa. Como posso ajudá-lo hoje?" Renato notou imediatamente a autenticidade no sorriso dela. Não havia a bajulação comum que enfrentava em seu dia a dia, apenas profissionalismo genuíno. "Quero mudar um pouco. Estou cansado de ver sempre a mesma pessoa no espelho." Luísa colocou uma capa protetora nele e o conduziu para a área de lavagem. Enquanto suas mãos habilidosas massageavam o couro cabeludo de Renato, ele sentiu uma tensão de anos começar a se dissipar. O toque dela era preciso, mas também acolhedor. "O senhor tem uma agenda muito corrida, imagino", comentou Luísa enquanto o guiava de volta à cadeira. "Sim, mas hoje decidi fazer algo diferente." "Às vezes, pequenas mudanças podem transformar nossa perspectiva", respondeu ela, começando a avaliar o cabelo dele. "O que o senhor procura exatamente?" "Não sei ao certo. Confio em seu julgamento profissional." Enquanto Luísa trabalhava, iniciaram uma conversa que fluía com surpreendente naturalidade. Ela falava sobre seu trabalho com paixão autêntica, compartilhando histórias de como um novo visual podia renovar a confiança das pessoas. Renato, por sua vez,
Começou a se abrir sobre a pressão constante que enfrentava. As pessoas veem o sucesso, os números, as conquistas, confidenciou ele, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Mas não imaginam o peso que carregamos. Cada pessoa tem seu próprio fardo, respondeu Luísa com sabedoria. Alguns são mais visíveis que outros, mas todos precisamos de momentos para respirar. Pela primeira vez em anos, Renato sentia-se ouvido de verdade. Não como um empresário poderoso, mas como um ser humano com vulnerabilidades. A conversa evoluiu para temas diversos: filmes, livros, lugares favoritos em São Paulo. Descobriram um gosto comum por cinema nacional e comida mineira. Minha mãe é de Minas. Ela faz o melhor pão de queijo que já provei, comentou Luísa, enquanto modelava o cabelo dele. Minha avó também era mineira, sorriu Renato. Cresci comendo queijo canastra no café da manhã. O tempo passou rapidamente. Quando Luísa finalizava o corte, Renato sentiu uma tontura repentina. A sala começou a girar. As vozes ao redor se tornaram distantes. Tentou se agarrar à cadeira, mas seu corpo já não respondia. Senhor Vasconcelos, está tudo bem? A voz de Luísa soava distante. Renato tentou responder, mas as palavras não vinham. Sua visão escureceu e antes que percebesse, seu corpo deslizou da cadeira. O som do impacto alarmou todo o salão. Luísa reagiu rapidamente, ajoelhando-se ao lado dele. Os outros funcionários correram para ajudar, enquanto clientes observavam assustados. Espaço! Ele precisa de ar! Comandou Luísa com firmeza, afastando os curiosos. Colocou a cabeça de Renato delicadamente em seu colo e checou seus sinais vitais. Quando Renato abriu os olhos momentos depois, a primeira coisa que viu foi o rosto de Luísa, emoldurado pela luz que entrava pelas janelas do salão. Havia preocupação genuína em seu olhar. O que aconteceu? E perguntou ele confuso. Você desmaiou, explicou ela suavemente. Como se sente agora? Um pouco tonto ainda. Tentou se levantar, mas Luísa o impediu com gentileza. Fique quieto mais um pouco. Já chamamos um médico. Não é necessário. Sem discussão, interrompeu ela, com uma autoridade que o surpreendeu. Até o médico chegar e dizer que está tudo bem, você não vai a lugar nenhum. Renato não estava acostumado a receber ordens, mas havia algo no olhar firme de Luísa que o fez obedecer. Enquanto esperavam, ela segurou sua mão, um gesto simples que transmitia uma segurança inesperada. Pessoas poderosas o cercavam diariamente, mas nenhuma o fazia sentir-se tão protegido quanto aquela mulher que acabara de conhecer. O médico chegou em poucos minutos. As vantagens de ser Renato Vasconcelos e, após um exame rápido, diagnosticou estresse e exaustão. O senhor precisa descansar. Seu corpo está mandando sinais que não podem mais ser ignorados. Quando finalmente se levantou, amparado por Luísa, Renato olhou-se no espelho. Seu cabelo estava impecável, mas o que mais o impressionou foi a expressão em seu próprio rosto. Havia uma vulnerabilidade nova ali, que o tornava estranhamente mais humano. Fica a dica, sorriu Luísa. Da próxima vez, marque a visita ao salão antes da reunião com os investidores, não depois. Renato sorriu de volta, sentindo que algo havia mudado fundamentalmente naquela manhã. Ao sair do salão, sabia que voltaria, não apenas pelo corte de cabelo, mas pela primeira conexão genuína que experimentara em anos. Uma semana após o incidente no salão, Renato ainda não conseguia tirar Luísa de seus pensamentos. Havia algo nela que o intrigava profundamente. Talvez a maneira direta como falava, sem os filtros habituais das pessoas que o cercavam, ou a forma como seus olhos expressavam uma sinceridade rara em seu mundo de negócios. Contra o conselho, médico de descansar, Renato mergulhou no trabalho com ainda mais intensidade. Em uma importante reunião com investidores internacionais, enquanto apresentava os números do novo empreendimento na zona oeste de São Paulo, sentiu novamente aquela tontura. Disfarçou, apoiando-se discretamente na mesa e continuou a apresentação. Você está se matando aos poucos, advertiu Marcelo, seu amigo de longa data e diretor financeiro da empresa após a reunião.
Precisa diminuir o ritmo. Não posso. Temos o lançamento do Complexo Ipiranga em 3 meses. E de que adianta o sucesso do Complexo Ipiranga se você não estiver aqui para ver? Rebateu Marcelo. Vá para casa. Descanse. Renato sabia que o amigo tinha razão, mas a ideia de parar era assustadora. O trabalho era seu refúgio, sua identidade. No entanto, ao entrar no elevador do edifício corporativo, tomou uma decisão impulsiva e tirou o celular do bolso. Espaço Metamorfose. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é Renato Vasconcelos. Gostaria de marcar um horário com a Luísa, se possível. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Senhor Vasconcelos, que prazer. Luísa está com a agenda cheia hoje, mas... Deixe-me verificar. Amanhã às 10h seria possível? Perfeito. Na manhã seguinte, Renato chegou pontualmente ao salão. Luísa o recebeu com um sorriso acolhedor. Veio conferir se o corte continua impecável ou para dar mais um susto na equipe? E brincou ela. Vim agradecer, respondeu ele, surpreendendo-a. E também queria fazer um convite. Luísa ergueu as sobrancelhas curiosa. Renato raramente se sentia nervoso, mas naquele momento suas mãos estavam úmidas. Gostaria de convidá-la para jantar. Como agradecimento pelo cuidado no outro dia. Não é necessário, Sr. Vasconcelos. Fiz apenas meu trabalho. Por favor, me chame de Renato. E insisto no jantar. Além disso, ele hesitou brevemente. Gostaria de discutir uma ideia com você. Algo profissional. Luísa estudou seu rosto por um momento antes de concordar. Tudo bem. Mas com uma condição. Nada muito chique. Não quero me sentir deslocada. Conheço o lugar. Perfeito. Naquela noite, para surpresa de Luísa, Renato a levou a um pequeno restaurante no Bexiga, conhecido por sua autêntica comida italiana caseira. O local era simples, mas aconchegante, com toalhas xadrez e velas em garrafas de vinho. Não era o tipo de estabelecimento que ela imaginaria frequentado por um dos homens mais ricos do país. Venho aqui desde a faculdade, explicou ele, notando seu olhar surpreso. O dono, seu Giuseppe, me alimentou por anos quando eu mal tinha dinheiro para o aluguel. Você passou dificuldades? Perguntou Luísa, genuinamente surpresa. Nem sempre fui o Midas paulistano, sorriu ele com uma ponta de ironia. Nasci em Ribeirão Preto, filho de professores. Vim para São Paulo com uma mochila e muitos sonhos. Trabalhei como garçom neste restaurante enquanto estudava engenharia na USP. À medida que a noite avançava, Renato revelava camadas de sua personalidade, que as revistas de negócios nunca captaram. Falou sobre seus primeiros empreendimentos, os fracassos que antecederam o sucesso e como aprendera a importância de manter os pés no chão. Luísa, por sua vez, compartilhou sua trajetória desde Itaquera até se tornar uma profissional respeitada. Contou sobre a mãe, Dona Célia, que criou 3 filhos sozinha, trabalhando como empregada doméstica em casas de família na Zona Sul. Minha mãe sempre disse que mãos habilidosas nunca passam fome, sorriu Luísa. Ela costurava para complementar, que a renda, e foi quem me ensinou o valor do trabalho bem feito. Entre taças de vinho e histórias compartilhadas, uma conexão inesperada se formava. Havia uma facilidade na conversa entre eles, como se fossem velhos amigos redescobertos. Você mencionou uma ideia profissional, lembrou Luísa quando a sobremesa chegou. Renato assentiu, seu semblante ficando mais sério. Tenho refletido muito desde aquele dia no salão. Sobre propósito, sobre deixar um legado além dos edifícios que construo. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quero criar uma fundação para capacitar jovens da periferia, oferecer cursos profissionalizantes em diversas áreas, incluindo estética e beleza. E gostaria que você fosse a diretora do programa de beleza. Luísa quase engasgou com o tiramisu. Eu? Mas por quê? Porque você tem algo que não se aprende em nenhuma universidade. Paixão genuína pelo que faz e capacidade de conectar-se com as pessoas. Vi como trata seus clientes, como cuida de sua equipe. É disso que precisamos. Luísa ficou em silêncio, absorvendo a proposta. Era uma oportunidade incrível, mas também
assustadora. Não precisa responder agora, continuou Renato. Pense com calma. O projeto ainda está em fase inicial de planejamento. Quando se despediram na porta do restaurante, havia uma promessa implícita de novos encontros. O motorista de Renato esperava para levar Luísa em segurança até sua casa, apesar de seus protestos de que poderia pegar um táxi. Nas semanas seguintes, Renato e Luísa se encontraram diversas vezes para discutir o projeto da fundação. Ele a convidou para conhecer terrenos potenciais e participar de reuniões com arquitetos e pedagogos. O que começara como uma relação profissional evoluía para algo mais pessoal, embora nenhum dos dois admitisse abertamente. Em um desses encontros, enquanto revisavam plantas baixas em um café no centro da cidade, Luísa notou uma fotografia na carteira de Renato que caíra acidentalmente. Era uma mulher de meia idade, com um uniforme de empregada doméstica. "Quem é?" perguntou, devolvendo a foto. Renato hesitou antes de responder. "Antônia. Ela trabalhou para minha família por muitos anos em Ribeirão. Foi quase uma segunda mãe para mim." Algo na expressão de Luísa mudou. "Antônia, de Ribeirão Preto?" "Sim. Conhece?" "Qual era o sobrenome dela?" "Pereira. Antônia Pereira." Luísa empalideceu visivelmente. Seus dedos tremiam enquanto pegava o celular e mostrava uma foto antiga. "É ela?" Renato arregalou os olhos ao reconhecer uma Antônia mais jovem, sorrindo ao lado de uma menina pequena que tinha os mesmos olhos de Luísa. "Sim, é ela." "Mas como?" "Antônia Pereira era minha tia", revelou Luísa, sua voz quase um sussurro. "Irmã da minha mãe. Ela trabalhou em Ribeirão Preto por anos, antes de se mudar para São Paulo." O café pareceu silenciar ao redor deles. Era uma coincidência grande demais para ser ignorada. "Ela falava de um menino que ajudava nos estudos", continuou Luísa recordando-se. "Dizia que ele seria alguém importante um dia, que tinha a cabeça boa para os números. Ela me ensinou a jogar xadrez", murmurou Renato, perdido nas memórias, "e sempre deixava um pedaço extra de bolo de fubá escondido para mim." Ambos se encararam processando a revelação. O universo havia traçado um círculo perfeito, conectando suas histórias muito antes daquele desmaio no salão de beleza. "Por que nunca mais a vi?" perguntou Renato, com a voz embargada pela emoção. "Tia Antônia teve um aneurisma cerebral há 15 anos, explicou Luísa suavemente. "Foi muito rápido." A notícia atingiu Renato como um golpe físico. Por anos, havia se perguntado sobre Antônia, mas a vida e suas demandas sempre adiaram a busca por respostas. "Sinto muito", sussurrou ele, segurando a mão de Luísa sobre a mesa. "Ela era uma pessoa extraordinária." "Sim, era", concordou Luísa com um sorriso triste. "E agora, de alguma forma, ela nos reconectou." Naquele momento, o projeto da fundação ganhou um significado mais profundo para ambos. Não seria apenas um empreendimento filantrópico, mas uma forma de honrar a memória de Antônia e tudo o que ela representava. Ao saírem do café, caminhando lado a lado pelas ruas movimentadas de São Paulo, Renato e Luísa sentiam que suas vidas haviam mudado, irrevogavelmente. O destino havia traçado um caminho tortuoso, mas inevitável para reuni-los. E agora, ligados por memórias compartilhadas e um propósito comum, caminhavam em direção a um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado semanas antes. O sol da manhã iluminava o terreno amplo no bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Cercado por comunidades carentes, o espaço de 5.000 metros quadrados havia sido, por anos, um depósito abandonado que servia como ponto de descarte irregular de lixo. Naquela manhã de junho, porém, o lugar fervilhava de atividade. Engenheiros com capacetes coloridos analisavam plantas, topógrafos mediam distâncias. E no centro de tudo, Renato e Luísa observavam o movimento com um misto de excitação e apreensão. "Tem certeza que quer fazer isso aqui?" perguntou Luísa, ajustando os óculos escuros. Sua empresa normalmente constrói em áreas nobres. Renato sorriu contemplando o horizonte onde os prédios de luxo do centro financeiro
contrastavam com as construções simples do entorno. Justamente por isso, o impacto será maior onde a necessidade é real. Além disso, ele apontou para uma escola municipal próxima. A localização é estratégica. Queremos estar onde os jovens estão. 3 meses haviam se passado desde a descoberta da conexão entre eles, através de tia Antônia. Nesse período, o projeto da fundação evoluíra de uma ideia para um plano concreto. Renato usara sua influência para agilizar licenças e aprovações, enquanto Luísa dedicava-se a pesquisar metodologias de ensino e a estruturar o programa de beleza. Instituto Antônia Pereira, murmurou Luísa, visualizando o nome na fachada. Do futuro prédio. Ela ficaria orgulhosa. Extremamente, concordou Renato, colocando a mão no ombro dela. O gesto casual de intimidade não passou despercebido por Marcelo, que se aproximava com uma pasta de documentos. Os investidores estão preocupados, anunciou sem rodeios, após cumprimentá-los. Acham que você está desviando recursos importantes do Complexo Ipiranga para um projeto pessoal sem retorno financeiro. Eles sabem que estou usando meu capital pessoal, não recursos da empresa, respondeu Renato, o semblante endurecendo. Sabem, mas argumentam que seu tempo e energia deveriam estar focados no core business. Luísa deu um passo atrás, sentindo-se desconfortável com a tensão. Vou verificar o outro lado do terreno com os arquitetos. Assim que ela se afastou, Marcelo baixou a voz. Não é só o projeto que os preocupa, Renato. É ela. O que quer dizer? Você sabe exatamente o que quero dizer. Sua proximidade com essa cabeleireira está gerando especulações. Alguns diretores temem que ela esteja te manipulando para obter vantagens. O rosto de Renato enrubesceu de raiva. Luísa é a pessoa mais íntegra que já conheci. E minha vida pessoal não está em discussão em nenhuma reunião de conselho. Estou só te alertando como amigo. Cuidado com o coração e com o bolso. A conversa foi interrompida pela chegada de Dona Célia, mãe de Luísa, uma senhora de estatura, pequena mas presença marcante. Aos 63 anos mantinha a postura ereta e o olhar atento que desenvolvera em décadas trabalhando em casas de família. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Senhor Renato, cumprimentou com um aperto de mão firme, vim ver com meus próprios olhos esse projeto que tirou o sono da minha filha. Desde que soubera da conexão entre sua falecida irmã e o empresário, Dona Célia oscilava entre a desconfiança e a curiosidade. Queria entender as verdadeiras intenções por trás da generosidade repentina. Dona Célia, é um prazer finalmente conhecê-la, respondeu Renato com genuíno respeito. Luísa fala muito da senhora. Espero que fale bem, sorriu a senhora, seus olhos avaliando o empresário com a mesma intensidade que avaliava a qualidade de um tecido. Minha irmã Antônia tinha bom olho para caráter. Se ela gostava de você, deve haver algo de valor aí. Marcelo se afastou, discretamente, deixando-os a sós. Renato conduziu Dona Célia pelo terreno, explicando detalhadamente cada aspecto do projeto. Aqui teremos 10 salas de aula equipadas. Nesta área, o salão-escola onde Luísa vai comandar os cursos de estética e beleza. Ali, oficinas de marcenaria, costura, tecnologia. Queremos oferecer opções diversas. Dona Célia escutava atentamente, fazendo perguntas ocasionais que revelavam sua inteligência aguçada. Ao chegarem a uma área sombreada por uma grande mangueira, a única árvore do terreno que seria preservada na construção, ela parou. Por que está fazendo isso, Sr. Renato? De verdade. A pergunta direta o pegou desprevenido. Por um momento, pensou em responder com as frases prontas que usava para a imprensa, sobre responsabilidade social e retorno à comunidade. Mas algo no olhar de Dona Célia, tão semelhante ao de Luísa, exigia sinceridade. Passei a vida construindo prédios, Dona Célia. Estruturas impressionantes, é verdade, mas vazias de significado real. Quando desmaiei naquele salão, ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Percebi que poderia partir amanhã,
e nada do que construí continuaria a fazer diferença na vida das pessoas. E minha filha? Que papel ela tem nisso tudo? Renato corou levemente. Luísa me fez lembrar quem eu era antes do dinheiro e do sucesso. Ela enxergou o homem por trás do empresário. Dona Célia o estudou por um longo momento antes de assentir, aparentemente satisfeita com a resposta. Minha irmã Antônia sempre dizia que você iria longe, mas temia que perdesse sua humanidade no caminho. Parece que ela estava certa sobre a primeira parte e errada sobre a segunda. Isso me deixa feliz. Do outro lado do terreno, Luísa observava a interação entre sua mãe e Renato com uma mistura de apreensão e esperança. Nas últimas semanas, tentara ignorar os sentimentos crescentes pelo empresário, convencendo-se de que a relação entre eles era puramente profissional. Mas cada vez que o via interagindo com pessoas comuns, como agora com sua mãe, sem traços de arrogância ou condescendência, seu coração se abria um pouco mais. Seu celular vibrou com uma mensagem de Teresa, sua melhor amiga e colega do espaço Metamorfose. Cuidado, amiga. Homens como ele não se apaixonam por mulheres como nós. Não confunda gratidão com amor. A mensagem a incomodou, não porque Teresa estivesse sendo cruel, mas porque verbalizava seus próprios medos secretos. Seriam mundos diferentes demais para se conectarem verdadeiramente. Naquela noite, após um longo dia no terreno, Renato convidou Luísa e Dona Célia para um jantar em sua cobertura. A governanta Josefa, uma nordestina de sorriso fácil e mãos habilidosas, preparara uma feijoada completa a pedido de Renato. Impressionar minha mãe com feijoada é golpe baixo, brincou Luísa enquanto ajudava a servir a sobremesa. Pudim de leite, outra especialidade de Josefa. Não estou tentando impressionar, respondeu Renato com um sorriso. Só quero que se sintam à vontade. A cobertura era espaçosa e decorada com peças de design contemporâneo, mas o que chamou a atenção de Luísa foram as fotografias espalhadas pelo ambiente. Não eram as típicas fotos de empresário com celebridades ou políticos, mas registros de momentos simples. Renato jovem em uma formatura, com seus pais em um piquenique, pescando com amigos. Você era magricela, observou ela pegando um porta-retratos com a imagem de um Renato adolescente. E tinha espinhas, completou ele rindo. Minha mãe insiste em manter essas fotos para manter meu ego sob controle. Como ela diz. Sua mãe é uma mulher sábia, interveio Dona Célia, que examinava outra fotografia. Essa aqui é minha irmã? Renato se aproximou. Na imagem, uma jovem Antônia sorria ao lado da família Vasconcelos em uma festa de Natal. Sim, Natal de 1990, eu acho. Ela fazia um peru recheado que era lendário na nossa família. Dona Célia acariciou a imagem com a ponta dos dedos. Ela enviava metade do salário para ajudar a criar meus filhos. Nunca faltou nada para Luísa, graças à generosidade dela. A revelação emocionou Renato. Aquela conexão entre suas vidas era mais profunda do que imaginara inicialmente. De alguma forma, o cuidado de Antônia havia tocado Luísa muito antes de se conhecerem. Após o jantar, Dona Célia insistiu em ajudar Josefa com a louça, deixando Renato e Luísa sozinhos na varanda que oferecia uma vista panorâmica da cidade, iluminada. São Paulo parece outra coisa vista daqui de cima, comentou Luísa, apoiando-se no parapeito. Tão ordenada, tão pacífica. É uma ilusão de perspectiva, respondeu Renato, posicionando-se ao lado dela. De perto vemos o caos, as contradições. De longe, apenas a beleza do conjunto. Como as pessoas, refletiu ela. De longe você é o empresário poderoso. É intocável. De perto você é apenas Renato, o menino que comia bolo de fubá escondido e jogava xadrez com minha tia. Seus olhares se encontraram carregados de um sentimento que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Por um momento, pareceu que Renato ia se inclinar para beijá-la, mas o som de Dona Célia voltando à sala os fez se afastarem rapidamente. Está ficando tarde, anunciou a senhora, lançando um olhar perspicaz para a filha. Precisamos ir, Luísa. No elevador, após as despedidas, Dona Célia segurou a mão da filha com firmeza.
Tenha cuidado, minha filha. Não com ele, mas com você mesma. Vejo como olha para ele. Mãe, não é nada disso. Sou velha, não cega, sorriu Dona Célia. Só não quero que se machuque quando esse projeto terminar e ele voltar para o mundo dele. Luísa não respondeu, mas as palavras da mãe ecoaram em sua mente durante toda a viagem de volta para casa. O instituto estava previsto para ser inaugurado em 8 meses. E depois? O que restaria dessa conexão inesperada que havia transformado sua vida? Enquanto isso, em sua cobertura, Renato recebia uma ligação de Marcelo. Os investidores querem uma reunião extraordinária amanhã. Estão questionando sua capacidade de liderança após o anúncio oficial do Instituto na imprensa. Estarei lá, respondeu Renato, encerrando a chamada. Olhando para a cidade que se estendia a seus pés, pela primeira vez em sua carreira, sentiu que talvez tivesse que escolher entre o império que construíra e o propósito que acabara de descobrir. E, surpreendentemente, a decisão não parecia tão difícil quanto deveria. A sala de reuniões no último andar do edifício Vasconcelos era um ambiente imponente, com janelas do chão ao teto que exibiam o skyline paulistano. A mesa oval de madeira nobre, importada da Itália, acomodava os 12 membros do Conselho Administrativo da Vasconcelos Empreendimentos. Quando Renato entrou, as conversas cessaram imediatamente. «Senhores, bom dia!» cumprimentou com a segurança habitual, ocupando seu lugar na cabeceira da mesa. Ao seu lado, Marcelo parecia desconfortável. Alfredo Mendes, o mais antigo dos investidores, um senhor de 70 anos com expressão severa, foi o primeiro a falar. «Renato, vamos direto ao ponto. Estamos preocupados com sua recente distração. Se está se referindo ao Instituto Antônia Pereira, não é uma distração. É um projeto paralelo que não interfere nas operações da empresa», respondeu Renato calmamente. «Não é o que parece», interveio Paula Duarte, única mulher no conselho, manipulando seu tablet. «Você cancelou 3 reuniões importantes no último mês, delegou decisões cruciais ao Marcelo e, segundo nossos dados, tem passado mais tempo no canteiro de obras do Instituto do que no Complexo Ipiranga». A acusação era precisa e difícil de refutar. De fato, Renato havia reorganizado suas prioridades nas últimas semanas, fascinado pelo progresso do Instituto e, principalmente, pela companhia de Luísa. «O Complexo Ipiranga está dentro do cronograma», defendeu-se. «As vendas antecipadas já ultrapassaram nossas projeções iniciais. Graças ao trabalho do Marcelo», retrucou Alfredo. «E há outro problema que precisa ser discutido, sua proximidade com essa cabeleireira». O tom condescendente com que Alfredo se referiu a Luísa fez o sangue de Renato ferver, mas ele manteve a compostura. Luísa Prado é uma profissional respeitada e a diretora do programa de beleza do Instituto. Nossa relação é estritamente profissional. Risos contidos percorreram a mesa. Paulo Guimarães, um investidor mais jovem, deslizou uma revista de fofocas pelo tampo de vidro. Na capa, uma foto de Renato e Luísa jantando no restaurante italiano do Bexiga, com a manchete: «O coração do Midas paulistano tem nova dona». A imprensa tem especulado bastante sobre essa relação estritamente profissional, comentou Paulo com ironia. E isso nos preocupa. Sua imagem está diretamente associada à empresa. Renato respirou fundo, controlando a irritação crescente. Minha vida pessoal não está em pauta nesta reunião. Está quando afeta o valor das nossas ações, rebateu. Alfredo, vamos ser francos. Uma cabeleireira da periferia não é o tipo de companhia que esperamos para o presidente da Vasconcelos Empreendimentos. O comentário elitista foi a gota d'água. Renato se levantou, apoiando as mãos na mesa. Luísa Prado tem mais integridade e inteligência do que muitos nesta sala. E se meu relacionamento com ela, profissional ou não, incomoda alguém, sugiro que revejam seus investimentos. Um silêncio tenso dominou o ambiente. Nunca em 15 anos de liderança, Renato havia confrontado o conselho tão diretamente. «Isso é um ultimato?» perguntou Alfredo, igualmente em pé. «É uma constatação. Construí esta empresa do zero e a transformei no que é hoje.
Se meu julgamento está sendo questionado por causa das minhas escolhas pessoais, talvez seja hora de reconsiderarmos nossa parceria. Após a reunião tumultuada, Renato dirigiu-se diretamente ao canteiro de obras do Instituto. A construção avançava rapidamente, com a estrutura principal já erguida. Operários trabalhavam sob o sol forte do meio-dia e o barulho de máquinas preenchia o ar. Encontrou Luísa em uma das salas improvisadas, no container que servia como escritório temporário. Ela estava cercada de catálogos de equipamentos para o salão-escola, absorta em anotações. "Precisamos conversar", anunciou Renato, fechando a porta atrás de si. Luísa ergueu os olhos, imediatamente percebendo sua expressão tensa. "O que aconteceu? A reunião com os investidores não foi boa." Ele se sentou na cadeira à frente dela, afrouxando a gravata. "Estão questionando o Instituto, minha liderança e... nós." "Nós?", repetiu ela, corando levemente. "Sim, aparentemente somos capa de revista esta semana." Ele mostrou a imagem no celular. "Desculpe por isso." Luísa observou a foto, sentindo uma mistura de embaraço e indignação. O que eles disseram exatamente? Renato hesitou, não querendo magoá-la com os comentários. "Elitistas do conselho." "Renato, não me poupe. Preciso saber. Basicamente que você não é adequada, que está me distraindo e prejudicando a imagem da empresa." Luísa fechou os olhos por um momento, absorvendo o golpe. Quando os reabriu, havia uma determinação renovada em seu olhar. "Entendo." "E qual foi sua resposta?" "Que eles estavam errados, obviamente. Que você é uma profissional excepcional e que minha vida pessoal não está sujeita à aprovação deles." Um sorriso triste se formou nos lábios de Luísa. "Isso pode te custar caro. Algumas coisas valem o preço." A tensão entre eles era palpável, carregada de sentimentos não expressos. Antes que pudessem continuar a conversa, porém, foram interrompidos por Janaína, uma das jovens aprendizes do programa piloto que já funcionava em instalações provisórias. "Dona Luísa, desculpe interromper, mas tem um problema com os fornecedores dos secadores. Dizem que não podem entregar no prazo." "Já vou resolver isso", respondeu Luísa, levantando-se. "Continuamos esta conversa depois", disse a Renato antes de sair. Nos dias seguintes, a pressão sobre Renato intensificou-se. Os investidores ameaçavam retirar seu apoio ao Complexo Ipiranga, projeto que representava o maior investimento da Vasconcelos em empreendimentos até então. A imprensa especializada começou a questionar sua capacidade de liderança, e rumores sobre uma possível queda nas ações circulavam no mercado. Paralelamente, no Instituto, outros desafios surgiam. Uma forte chuva havia causado um alagamento parcial no terreno, atrasando as obras. Alguns equipamentos importados para as oficinas estavam retidos na alfândega e o orçamento inicial precisava ser revisto. Em meio a esse turbilhão, Renato e Luísa encontravam cada vez menos tempo para conversas pessoais. Quando se viam, era sempre em reuniões com arquitetos, fornecedores ou potenciais parceiros para o Instituto. Numa tarde particularmente difícil, após receber a notícia de que um importante investidor havia retirado seu apoio ao Complexo Ipiranga, Renato encontrou refúgio no pequeno apartamento de Luísa em Vila Mariana. Ela não esperava sua visita e abriu a porta usando um avental florido com farinha no rosto. "Estou tentando reproduzir o bolo de fubá da tia Antônia", explicou constrangida. "Sem muito sucesso, devo admitir." O apartamento era modesto, mas acolhedor, decorado com plantas, fotografias de família e objetos coloridos. Um forte contraste com a elegância minimalista da cobertura de Renato. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ele, seguindo-a até a pequena cozinha onde uma tentativa de bolo esfriava no balcão. Precisava de um lugar para respirar. Dia difícil? O pior em muito tempo. O investidor do Catar desistiu do Complexo Ipiranga. Luísa parou de mexer na massa do bolo, compreendendo a gravidade da situação. "Por minha causa?" Não diretamente. Ele citou instabilidade na liderança como motivo oficial, mas sabemos o que isso significa.
Um silêncio pesado se instalou entre eles. Luísa começou a lavar as mãos energicamente, como se pudesse remover não apenas a farinha, mas também a culpa que sentia. Talvez devêssemos reconsiderar. E começou ela sem conseguir completar a frase. O quê? O instituto? Nossa amizade? O que estamos construindo juntos? Tudo isso está te custando demais, Renato. Seu trabalho de uma vida. Ele se aproximou, tocando seu rosto gentilmente para que ela o olhasse nos olhos. Que se eu dissesse que descobri que há coisas mais importantes do que aquela empresa? Eu diria que você está falando sob o efeito do estresse, respondeu ela, tentando aliviar a tensão com humor, mas sua voz tremia. Renato, eu cresci vendo minha mãe e minha tia sacrificarem tudo por nós. Sei reconhecer quando alguém está prestes a cometer um erro por impulso. Não é impulso, Luísa. Pela primeira vez em anos, estou vendo as coisas com clareza. Antes que pudessem aprofundar a conversa, o celular de Renato tocou insistentemente. Era Marcelo, com notícias ainda piores. Uma reportagem investigativa seria publicada no dia seguinte, alegando irregularidades na obtenção de licenças para o Instituto. Isso é absurdo, exclamou Renato após desligar. Seguimos todos os trâmites legais. Quem estaria por trás disso? Perguntou Luísa, preocupada. Tenho minhas suspeitas. Alfredo nunca aceitou bem ser contrariado. Naquela noite, enquanto compartilhavam um jantar improvisado no pequeno apartamento, Renato e Luísa finalmente falaram sobre o que vinham evitando. Sentados à mesa da cozinha, com uma garrafa de vinho barato e restos do bolo de fubá, que apesar da aparência estava delicioso, permitiram-se ser vulneráveis. Estou apaixonado por você, declarou Renato sem rodeios. Provavelmente desde aquele dia no salão, quando acordei com sua voz me chamando de volta. Luísa engoliu em seco, os olhos marejados. Eu também sinto algo forte por você, mas tenho medo, não do que os outros pensam, mas do que virá depois. Quando toda essa novidade passar e você perceber que nossos mundos são incompatíveis. Não, são mundos diferentes, Luísa. São apenas circunstâncias diferentes. No que realmente importa, valores, sonhos, o que queremos da vida, somos mais parecidos do que diferentes. A conversa foi interrompida por outra ligação. Desta vez, era Dona Célia, em pânico. 2 homens haviam visitado sua casa, fazendo perguntas sobre o passado de Luísa e insinuando que ela estaria manipulando Renato para obter vantagens financeiras. Isso já foi longe demais, disse Renato, a raiva evidente em sua voz. Amanhã, mesmo vou confrontar Alfredo. Não, protestou Luísa. É exatamente o que eles querem, criar um escândalo maior ainda. E o que sugere? Que fiquemos parados enquanto tentam destruir sua reputação? Luísa respirou fundo, tomando uma decisão difícil. Acho que precisamos dar um passo atrás, focar no instituto, manter nossa relação estritamente profissional até que as águas se acalmem. A sugestão atingiu Renato como um golpe físico. Está terminando o que mal começamos? Estou protegendo o que construímos juntos. O instituto é maior que nós, Renato. É o legado da tia Antônia. É a oportunidade para jovens como eu fui um dia. Ele se levantou, caminhando até a janela, que dava para a rua movimentada. A noite paulistana pulsava lá fora, indiferente ao drama que se desenrolava naquele pequeno apartamento. E se eu não aceitar esse ultimato? Perguntou finalmente, sem se virar. Não é um ultimato, respondeu Luísa suavemente, aproximando-se. É um pedido, de tempo e espaço para resolvermos isso da maneira certa. Quando seus olhares se encontraram novamente, havia uma compreensão silenciosa entre eles. O caminho à frente seria difícil, com obstáculos que testariam não apenas seu amor nascente, mas também sua determinação em realizar o sonho compartilhado do Instituto. Tempo e espaço, repetiu Renato, segurando a mão dela. Mas não desistência. Nunca desistência. Ao deixar o apartamento de Luísa naquela noite, Renato sabia que uma batalha muito maior o aguardava no dia seguinte. Não era apenas pelo controle de sua empresa ou pela realização do Instituto, mas pelo direito de escolher seu próprio caminho e com quem desejava percorrê-lo. A reportagem publicada no Negócios em Foco
principal jornal econômico do país, ocupava toda a primeira página. Sob o título Império Vasconcelos, em risco, amor ou interesse? A matéria especulava sobre a relação entre Renato e Luísa, insinuando que o Instituto seria uma forma de desviar recursos da empresa para benefício pessoal. Embora não apresentasse provas concretas, o texto estava repleto de fontes anônimas e pessoas próximas que questionavam as verdadeiras intenções de Luísa. No espaço Metamorfose, o clima era tenso. Clientes cochichavam enquanto Luísa tentava manter a compostura profissional, realizando seu trabalho com a habitual dedicação. Teresa, sua amiga e colega, oferecia apoio silencioso, lançando olhares fulminantes a qualquer um que ousasse comentar a reportagem abertamente. Durante sua pausa para o almoço, Luísa recebeu uma mensagem de Renato. Precisamos conversar. Descobri algo importante. Te encontro no café da livraria às 15 horas. Ao chegar ao local combinado, uma pequena livraria-café no bairro de Pinheiros, Luísa encontrou não apenas Renato, mas também Marcelo, que parecia extraordinariamente nervoso. O que está acontecendo? Kay perguntou ela, sentando-se à mesa afastada onde os dois homens a aguardavam. Marcelo descobriu quem está por trás da reportagem, explicou Renato, sua expressão mais séria do que nunca. E não é apenas Alfredo. Marcelo olhou ao redor, certificando-se de que não seriam ouvidos antes de falar. Helena Vasconcelos, a ex-esposa de Renato. Luísa arregalou os olhos. Surpresa! Em todos os meses de convivência, Renato nunca havia mencionado uma ex-esposa. Ex-esposa? Repetiu ela, olhando diretamente para Renato. Fomos casados por 3 anos, nos separamos há 6, explicou ele, visivelmente desconfortável. Não mencionei porque não achei relevante. O casamento foi um erro desde o início, uma união que interessava mais às nossas famílias do que a nós. Helena é sobrinha de Alfredo Mendes, completou Marcelo, e nunca aceitou bem o divórcio, especialmente porque Renato ficou com o controle total da empresa que haviam fundado juntos. A revelação deixou Luísa atordoada. Aquela informação alterava sua percepção da situação. Não se tratava apenas de elitismo ou preconceito contra ela, mas de uma vingança pessoal. Por que ela agiria agora depois de tanto tempo? Questionou Luísa. Porque nunca me viu realmente interessado em outra pessoa desde o divórcio, respondeu Renato, segurando a mão de Luísa sobre a mesa. E porque o Instituto representa tudo o que ela queria fazer com a fortuna da empresa. E nunca conseguiu meu apoio. Ela sempre quis investir em projetos sociais que melhorassem sua imagem pública, explicou Marcelo. Mas Renato sabia que eram apenas fachadas para atrair publicidade positiva, sem compromisso real com transformação social. Luísa retirou sua mão gentilmente, processando as informações. Por que não me contou sobre ela antes? Porque queria que o que construíssemos juntos fosse completamente novo, sem as sombras do meu passado, admitiu Renato. Foi um erro, eu sei agora. Preciso pensar, disse Luísa levantando-se. Isso é muito para absorver. Luísa, espere. Renato segurou seu braço delicadamente. Há mais. Helena marcou uma reunião com todos os investidores para amanhã. Ela vai propor assumir a presidência da empresa, alegando que estou emocionalmente instável. E o que pretende fazer? Lutar. Pela empresa e pelo Instituto. Mas preciso de você ao meu lado. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas contidas. Preciso de tempo, Renato, por favor, entenda. Ao sair da livraria, Luísa dirigiu-se diretamente para o apartamento de sua mãe no bairro do Tatuapé. Dona Célia percebeu imediatamente que algo estava errado quando a filha entrou cabisbaixa. Vi a reportagem, comentou a senhora, servindo um café forte para a filha. Mentiras descaradas. Não é só a reportagem, mãe. Renato me escondeu coisas importantes. Enquanto relatava a conversa na livraria, Luísa deixava transparecer sua mágoa e confusão. Dona Célia escutava atentamente, sem interromper. O que mais me dói é pensar que talvez tudo isso, o Instituto, o interesse por mim, seja apenas uma forma de ele se vingar da ex-esposa.
Dona Célia balançou a cabeça, discordando. Não vi isso nos olhos dele quando falava do instituto, filha, nem quando olha para você. Como pode ter certeza? Porque reconheço sinceridade quando vejo, e também reconheço amor. Minha irmã Antônia tinha esse dom também, sabia? De enxergar além das aparências. Dona Célia levantou-se e foi até uma pequena cômoda no canto da sala. De uma gaveta, retirou uma caixa de madeira entalhada. Antônia me enviou isto um mês antes de adoecer. Pediu que eu guardasse para o momento certo. Acho que esse momento chegou. Dentro da caixa, havia um conjunto de cartas amareladas e um diário. Luísa reconheceu a caligrafia caprichada da tia. São as memórias dela do tempo em que trabalhou para a família Vasconcelos, explicou Dona Célia. Leia, talvez encontre algumas respostas. Naquela noite, Luísa mergulhou nas palavras de tia Antônia. Através de suas anotações meticulosas, conheceu um Renato adolescente, sensível, sonhador, frequentemente incompreendido pelos pais que esperavam dele apenas excelência acadêmica e frieza nos negócios. O menino Renato me confidenciou, hoje que não quer seguir os passos do pai. Lia-se em uma entrada de 1992. Disse que sonha em construir casas para pessoas que não têm onde morar. Tem um coração tão grande, mas recebe tão pouco incentivo para usá-lo. Em outra passagem, anos depois, Renato entrou na faculdade de engenharia hoje. Está feliz, mas vejo que algo se apaga nele a cada vez que precisa se encaixar nas expectativas da família. Temo pelo homem que se tornará se continuar a negar sua essência generosa. A última entrada, escrita poucos dias antes do aneurisma que a vitimara, parecia quase profética. Renato veio me visitar em São Paulo hoje. Está irreconhecível, frio calculista obcecado por sucesso. Casou-se com uma mulher que só enxerga status e dinheiro. Onde está aquele menino que chorava ao ver moradores de rua? Rezo para que um dia ele reencontre seu verdadeiro eu, antes que seja tarde demais. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto fechava o diário. As palavras de tia Antônia traziam uma nova perspectiva sobre Renato. Não o empresário poderoso que conhecera no salão, mas o menino sensível que havia sido forçado a endurecer para sobreviver no mundo impiedoso dos negócios. No dia seguinte, a reunião extraordinária do Conselho da Vasconcelos Empreendimentos começou pontualmente às 9h. Renato ocupava seu lugar, habitual na cabeceira da mesa, embora seu olhar revelasse o cansaço de uma noite sem sono. Alfredo Mendes parecia confiante, cochichando ocasionalmente com outros investidores. Quando Helena Vasconcelos entrou na sala, um silêncio tenso se estabeleceu. Alta, elegante, com cabelos loiros impecavelmente arrumados e um tailleur azul marinho, de grife, ela emanava uma aura de poder e determinação. Seus saltos altos ecoaram no piso de mármore, enquanto caminhava até a ponta oposta da mesa, diretamente em frente a Renato. Senhores, agradeço a presença de todos nesta reunião crucial para o futuro da empresa que construímos juntos. Começou ela, sua voz melodiosa, mas firme. Estamos aqui porque a Vasconcelos Empreendimentos enfrenta uma crise de liderança sem precedentes. Por quase meia hora, Helena apresentou gráficos e projeções que indicavam uma suposta queda no desempenho da empresa sob a gestão recente de Renato. Detalhou como o complexo Ipiranga estava ameaçado pela distração causada pelo Instituto e pela influência negativa de Luísa. O que proponho é simples, concluiu. Uma transição temporária de liderança. Eu assumiria a presidência pelos próximos 6 meses, tempo suficiente para estabilizar a empresa e garantir o sucesso do complexo Ipiranga. Renato, que permanecera silencioso durante toda a apresentação, finalmente se levantou. É uma proposta interessante, Helena, especialmente considerando que você financiou aquela reportagem difamatória e enviou pessoas para intimidar a mãe de Luísa. Murmúrios surpresos percorreram a sala. Helena manteve a compostura, mas um leve rubor denunciou seu desconforto. Acusações infundadas não mudam os fatos, Renato. A empresa está sofrendo por sua instabilidade emocional. Senhores,
Renato dirigiu-se aos investidores, ignorando a ex-esposa. Nos últimos 15 anos, transformei um pequeno negócio familiar em uma das maiores incorporadoras do país. Nunca em todo esse tempo, priorizei interesses pessoais acima do bem da empresa. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, mantendo contato visual com cada um dos presentes. O Instituto Antônia Pereira não é um capricho ou uma distração. É um investimento no futuro da comunidade e da própria Vasconcelos Empreendimentos. Já calcularam o retorno em termos de imagem institucional? Ou o potencial de desenvolvimento de novos talentos que poderão trabalhar conosco? Sua argumentação começava a ganhar força. Percebia-se pelos acenos positivos de alguns membros do conselho. Quanto a Luísa Prado, continuou, ela é uma profissional exemplar cuja única culpa foi me ajudar a redescobrir valores que havia perdido no caminho. Se isso me torna emocionalmente instável, então talvez nossa definição de estabilidade precise ser revista. Helena interrompeu, sua voz agora carregada de sarcasmo. Uma bela declaração de amor, Renato, mas continua não explicando como pretende salvar o complexo Ipiranga após a desistência do investidor do Catar. Não preciso do investidor do Catar, respondeu Renato calmamente. Esta manhã fechei um acordo com o grupo Nakamura do Japão. Eles não apenas cobrirão o investimento perdido, mas ampliaram a participação para incluir uma parceria com o Instituto, oferecendo tecnologia de ponta para nossos laboratórios de ensino. A revelação pegou todos de surpresa, incluindo Marcelo, que olhava para Renato com espanto. E tem mais, continuou Renato, caminhando até a porta da sala de reuniões. Gostaria de apresentar a vocês a verdadeira diretora do programa de beleza do Instituto Antônia Pereira. Quando a porta se abriu, Luísa entrou, vestindo um elegante vestido azul marinho, coincidentemente ou não, da mesma tonalidade, do tailleur de Helena. A semelhança na escolha das cores destacava o contraste entre as duas mulheres, uma representando o mundo corporativo tradicional, a outra trazendo a autenticidade e renovação que Renato buscava. Senhores, sou Luísa Prado, apresentou-se ela com uma confiança que surpreendeu a todos, inclusive Renato. Cresci na periferia de São Paulo, filha de uma empregada doméstica e sobrinha de uma mulher extraordinária que trabalhou para a família Vasconcelos por anos. Sua voz não tremia enquanto ela distribuía pastas para cada um dos presentes. Nestas pastas, vocês encontrarão meu currículo completo, incluindo minha formação técnica e os prêmios que recebi na área de estética. Também há um detalhamento completo do programa que desenvolvemos para o Instituto, com projeções de impacto social e retorno institucional para a Vasconcelos Empreendimentos. A segurança com que Luísa se expressava silenciou a sala. Mesmo Helena parecia momentaneamente sem palavras. Não, estou aqui para defender minha relação pessoal com Renato Vasconcelos, continuou Luísa. Isso pertence a nós dois e não afeta minha capacidade profissional nem meu compromisso com o Instituto. Estou aqui porque acredito no poder transformador da educação e na responsabilidade social das grandes empresas. Enquanto Luísa apresentava detalhadamente o programa do Instituto, Renato a observava com um misto de admiração e surpresa. Aquela não era a mesma mulher insegura que deixara a livraria no dia anterior, mas uma líder confiante, que dominava o ambiente corporativo como se sempre tivesse pertencido a ele. Ao final da apresentação, o clima na sala havia mudado sensivelmente. Mesmo os investidores mais céticos demonstravam interesse no projeto, fazendo perguntas técnicas que Luísa respondia com precisão e conhecimento. Helena, percebendo que perdia terreno, fez uma última tentativa desesperada. Uma apresentação encantadora, senhorita Prado, mas nada disso explica por que Renato está tão dedicado a você especificamente, a menos que existam motivações além das profissionais. O comentário malicioso pretendia embaraçar Luísa, mas teve efeito contrário. Ela sorriu serenamente, retirando do bolso um pequeno objeto que colocou sobre a mesa. Esta é a chave do quarto onde tia Antônia guardava seus pertences na casa dos Vasconcelos.
Entre eles, um diário onde registrava suas impressões sobre o jovem Renato e seus sonhos de construir casas para quem não tinha onde morar. Helena empalideceu visivelmente. O Instituto não é um capricho recente, Sra. Vasconcelos. É a realização de um sonho que Renato tinha muito antes de conhecer qualquer uma de nós. Se estou ao lado dele nesse projeto, é porque compartilhamos os mesmos valores, algo que aparentemente nunca aconteceu no casamento de vocês. O golpe final foi dado com tanta elegância que poucos na sala perceberam imediatamente sua devastação. Helena recolheu seus papéis rapidamente, murmurando uma desculpa sobre outro compromisso antes de sair apressadamente. Quando a votação foi proposta por Alfredo, visivelmente contrariado pelo rumo dos acontecimentos, o resultado foi surpreendente. 10 votos a favor da manutenção de Renato na presidência contra apenas 2 pela proposta de Helena. Ao deixarem o edifício, após a reunião, Renato e Luísa caminhavam lado a lado em silêncio, ambos processando o que havia acontecido. Foi ele quem finalmente quebrou o silêncio. Como soube da reunião e quando preparou aquela apresentação? Marcelo me ligou ontem à noite. Quanto à apresentação, digamos que também não dormi muito. Você foi incrível lá dentro. Nunca vi Helena tão desarmada. Luísa sorriu, mas havia uma seriedade em seus olhos. Li o diário da tia Antônia ontem. Ela te conhecia melhor do que você mesmo, sabia? Ela sempre teve esse dom, concordou Renato. O que mais descobriu? Que talvez o verdadeiro Renato não seja nem o empresário implacável que conheci no salão, nem o filantropo apaixonado das últimas semanas. A verdade está em algum lugar entre os dois. Eles pararam diante do carro de Renato, os olhos se encontrando com uma nova compreensão. E isso te assusta? Perguntou ele. Não, respondeu Luísa com sinceridade. Me faz querer conhecer todas as versões de você, as que já existem e as que ainda vamos descobrir juntos. Pela primeira vez em dias, Renato sorriu sem reservas, a tensão abandonando. Seus ombros haviam superado o primeiro grande obstáculo, mas sabiam que outros viriam. O caminho que escolheram não seria fácil, mas agora tinham certeza de que valia a pena percorrê-lo, juntos. Os meses seguintes foram de intenso trabalho, tanto para Renato quanto para Luísa. Após a conturbada reunião do conselho, as atenções se voltaram para a conclusão do Instituto Antônia Pereira, cuja inauguração estava marcada para dali a 3 meses. Paralelamente, o Complexo Ipiranga avançava dentro do cronograma, agora com o apoio do Grupo Nakamura, que se mostrara um parceiro mais alinhado com os valores de Renato do que o investidor do Catar. Em uma ensolarada manhã de domingo, rara, folga para ambos, Renato e Luísa caminhavam pelo terreno do Instituto, agora irreconhecível. O antigo depósito abandonado havia se transformado em um complexo moderno e acolhedor, com um prédio principal de 3 andares e diversas construções menores ao redor. Árvores recém-plantadas prometiam sombra para os futuros alunos e a antiga mangueira, preservada como símbolo de resistência, exibia frutos ainda verdes. Conseguimos, disse Luísa, entrelaçando seus dedos aos de Renato. Às vezes ainda não acredito. E pensar que tudo começou com um desmaio, riu ele, puxando-a gentilmente para mais perto. Melhor coisa que já me aconteceu. Nos últimos meses, o relacionamento entre eles havia se aprofundado, mas também encontrado um equilíbrio mais saudável. Luísa mantinha seu trabalho no Espaço Metamorfose 3 dias por semana, enquanto dedicava o resto do tempo ao planejamento do Instituto. Renato, por sua vez, havia delegado mais responsabilidades a Marcelo na empresa, permitindo-se uma rotina menos frenética. Vamos verificar o salão-escola, sugeriu. Luísa, animada como uma criança na véspera do Natal. Os últimos equipamentos chegaram ontem. O salão-escola ocupava uma área privilegiada no térreo do prédio principal, com grandes janelas que garantiam iluminação natural abundante. Estações de trabalho modernas, espelhos impecáveis e equipamentos de última geração compunham um ambiente que nada devia aos melhores salões da cidade. Ainda não acredito que conseguimos todos esses equipamentos importados, comentou. Luísa
passando a mão por uma cadeira italiana de design ergonômico. O mérito é todo seu, respondeu Renato. Sua apresentação para os parceiros japoneses foi decisiva. Luísa havia se revelado uma negociadora talentosa, capaz de transmitir sua paixão pelo projeto de forma que inspirava confiança e generosidade nos potenciais doadores. Sua autenticidade e conhecimento técnico conquistaram parcerias importantes, incluindo fabricantes internacionais de equipamentos de beleza que doaram materiais para o salão escola. Enquanto percorriam outras áreas do instituto, os laboratórios de informática, as oficinas de marcenaria, os estúdios de arte, encontraram Janaína, a jovem aprendiz que agora trabalhava oficialmente como assistente administrativa do projeto. Dona Luísa, seu Renato, cumprimentou ela com entusiasmo. Vieram conferir as novidades. Os uniformes dos alunos chegaram, estão lindos. A empolgação da jovem era contagiante. Aos 19 anos, Janaína representava exatamente o tipo de talento que o Instituto pretendia desenvolver. Inteligente, dedicada, ávida por oportunidades que sua condição socioeconômica normalmente não permitiria. E as inscrições? Perguntou Renato. Como estamos? Superamos todas as expectativas, respondeu Janaína consultando seu tablet. Mais de 2.000 candidatos para as 500 vagas iniciais. Vamos precisar de um processo seletivo muito cuidadoso. Sem provas eliminatórias, lembrou Luísa firmemente. Queremos avaliar potencial e comprometimento, não conhecimento prévio. Sim, senhora, estamos seguindo exatamente o modelo que a senhora desenvolveu. Após a visita ao instituto, Renato e Luísa dirigiram-se a um almoço na casa de Dona Célia, agora uma tradição dominical. A casa simples no Tatuapé havia se tornado um refúgio para Renato, que apreciava a autenticidade das reuniões familiares, tão diferentes dos eventos sociais formais que frequentava por obrigação. Vocês demoraram, reclamou Dona Célia ao abrir a porta, o avental florido denunciando que estivera ocupada na cozinha. O feijão já está pronto faz tempo. Desculpe, mãe, passamos no instituto para conferir as novidades. E como está ficando? Perguntou a senhora, conduzindo-os à pequena sala onde a mesa já estava posta. Incrível, respondeu Renato, ajudando a servir a tradicional feijoada que Dona Célia preparava aos domingos. Mal podemos esperar para mostrar à senhora na inauguração. Ah, essa inauguração, suspirou Dona Célia. Estou nervosa só de pensar. Tanta gente importante e eu lá, uma simples dona de casa. A senhora será a convidada de honra, afirmou Renato com convicção. Sem a sua Antônia, nada disso existiria. O almoço transcorreu em clima de intimidade e alegria, com Josefa, a governanta de Renato, juntando-se a eles como de costume. As duas senhoras haviam desenvolvido uma amizade improvável, unidas pelo carinho que sentiam pelo casal e pelo prazer de trocar receitas e histórias de vida. Após a sobremesa, um pudim impecável feito por Josefa, Renato surpreendeu a todos com um anúncio. Comprei um apartamento novo. Luísa ergueu as sobrancelhas surpresa. Vendeu a cobertura? Ainda não. O novo apartamento é... Bem, pensei que talvez pudesse ser nosso, se você quiser, claro. Um silêncio expectante dominou a sala. Dona Célia e Josefa trocaram olhares cúmplices, tentando disfarçar sorrisos. Você está me pedindo para morarmos juntos? Perguntou Luísa, a voz trêmula de emoção. Estou. É no Brooklyn, mais perto do instituto. Tem um espaço que seria perfeito para você montar um pequeno ateliê de experimentação para novas técnicas. Luísa não respondeu imediatamente. Em vez disso, levantou-se e saiu da sala, deixando todos confusos. Retornou momentos depois com uma pequena caixa nas mãos. Coincidência engraçada, sorriu ela, entregando a caixa a Renato. Ia te dar isso hoje à noite. Dentro da caixa havia uma chave, presa a um chaveiro artesanal em forma de tesoura. A chave do meu apartamento, explicou Luísa. Também estava pensando que já era hora de darmos o próximo passo. As risadas e abraços que se seguiram foram interrompidos pelo toque do celular de Renato. A expressão dele mudou visivelmente ao ver o nome no visor. Helena, murmurou afastando-se para atender. A conversa foi breve,
Mas quando Renato retornou à mesa, sua expressão era grave. Problemas? Perguntou Luísa, imediatamente preocupada. Helena quer me encontrar amanhã. Diz que tem informações importantes sobre o Complexo Ipiranga. Você acha que é só um pretexto? Não sei, mas vou descobrir. O encontro com Helena foi marcado em um café neutro no shopping Iguatemi. Quando Renato chegou, ela já o aguardava, impecavelmente vestida como sempre, mas com olheiras que a maquiagem cara não conseguia disfarçar completamente. Obrigada. Por vir, disse ela, dispensando formalidades. Vou direto ao ponto. O grupo Nakamura está sendo investigado por corrupção no Japão. A informação pegou Renato de surpresa. Como sabe disso? Tenho meus contatos. A notícia ainda não vazou para a imprensa. Mas quando isso acontecer, as ações de empresas associadas a eles vão despencar, incluindo a Vasconcelos. Por que está me contando isso? Pensei que quisesse me ver fracassar. Helena suspirou, parecendo subitamente mais velha e cansada. Queria, no início, estava magoada, com ciúmes, não apenas de sua nova namorada, mas principalmente do Instituto. Do Instituto? Sim. Durante anos tentei te convencer a investir em projetos sociais e você sempre recusou. Então aparece essa Luísa, e de repente você está construindo um instituto inteiro. Ela fez uma pausa, bebericando seu café. Parecia que ela havia conseguido algo que eu nunca consegui. Despertar seu lado humano. A sinceridade inesperada de Helena desarmou Renato. Nosso casamento estava condenado por muitas razões, Helena. Não apenas por isso. Eu sei, éramos pessoas diferentes, querendo coisas diferentes da vida. Ela o encarou diretamente. Mas a Vasconcelos Empreendimentos foi construída por nós, dois, e não quero vê-la destruída, por isso estou te alertando sobre o grupo Nakamura. Aprecio o aviso. Vou investigar e tomar as providências necessárias. Quando já se levantavam para partir, Helena fez um último comentário. Ela parece ser boa para você, mais autêntica do que eu jamais fui. Ela é, confirmou Renato simplesmente. Os dias seguintes foram de intensa atividade. A informação de Helena provou-se correta. O escândalo do grupo Nakamura estourou na imprensa internacional e as ações da Vasconcelos Empreendimentos sofreram uma queda significativa. Felizmente, graças ao aviso antecipado, Renato conseguiu minimizar os danos negociando a saída dos japoneses do Complexo Ipiranga e atraindo novos investidores. A crise financeira momentânea, no entanto, ameaçou atrasar a inauguração do Instituto. Em uma tensa reunião com a equipe de obras, o engenheiro responsável informou que seria impossível concluir tudo no prazo sem um aporte financeiro adicional. Quanto precisamos? Perguntou Renato, calculando mentalmente quanto poderia retirar de suas economias pessoais sem comprometer a estabilidade da empresa. Aproximadamente 2 milhões, respondeu o engenheiro, principalmente para agilizar a entrega dos materiais de acabamento e contratar mais pessoal. Tenho uma solução, interveio Luísa, surpreendendo a todos. Conversei com Teresa e outros profissionais do Espaço Metamorfose. Eles se ofereceram para realizar um evento beneficente, um dia inteiro de atendimentos com renda revertida para o Instituto. Isso seria maravilhoso, Luísa, mas não chegaria nem perto do valor necessário, observou Marcelo, sempre pragmático. Não seria apenas o Espaço Metamorfose, continuou ela. Já contactei outros salões de luxo da cidade, spas, academias. A ideia é fazer um grande evento na Avenida Paulista, com tendas e estruturas temporárias, uma celebração da beleza em prol da educação. Renato a olhava com espanto e admiração. Quando planejou tudo isso? Nas últimas noites, depois que você dormia, sorriu ela. Com a repercussão da reportagem sobre o Instituto, muitos profissionais da área da beleza me procuraram querendo ajudar. É hora de mobilizar essa rede. A proposta de Luísa ganhou forma rapidamente. Em apenas 2 semanas, o Dia da Beleza, solidária, transformou a Avenida Paulista, fechada para carros naquele domingo, em um imenso salão a céu aberto. Mais de 200 profissionais ofereciam seus serviços, de cortes de cabelo a massagens, maquiagens a tratamentos estéticos,
em troca de doações para o Instituto. O evento atraiu milhares de pessoas e uma cobertura midiática surpreendente. Celebridades apareceram espontaneamente para apoiar a causa, e empresas de cosméticos montaram estandes com produtos cujas vendas também seriam revertidas para o projeto. No centro de tudo, incansável, Luísa coordenava as atividades, atendendo pessoalmente alguns clientes e garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Renato a observava à distância, maravilhado com sua capacidade de liderança e mobilização. "Ela é realmente extraordinária", comentou Marcelo, aproximando-se do amigo. "Nunca vi alguém transformar uma crise em oportunidade tão rapidamente." "Nem eu", concordou Renato. "E pensar que achávamos que estávamos ajudando ela com o Instituto, quando, na verdade, era ela quem estava nos salvando." O evento superou todas as expectativas, arrecadando quase 3 milhões de reais, mais do que suficiente para garantir a conclusão das obras do Instituto no prazo original. Mas além do sucesso financeiro, o Dia da Beleza Solidária conseguiu algo ainda mais valioso: transformar a narrativa pública sobre Luísa e Renato. As mesmas revistas que antes especulavam sobre interesses obscuros agora exaltavam o casal transformador de São Paulo, destacando como a união de talentos e mundos diferentes podia gerar um impacto social positivo. A imagem de Luísa atendendo pessoalmente uma senhora idosa de uma comunidade carente, enquanto Renato ajudava a montar tendas ao lado de voluntários, viralizou nas redes sociais. Na noite após o evento, exaustos mas felizes, Renato e Luísa estrearam um novo apartamento no Brooklyn, ainda parcialmente imobiliado. Sentados no chão da sala, cercados de caixas de mudança e compartilhando uma pizza, brindaram com taças improvisadas de plástico. "Ao nosso lar", propôs Renato. "Ao nosso lar", repetiu Luísa, encostando a cabeça no ombro dele. "E ao Instituto, que nos uniu." "Sabe o que pensei hoje vendo você coordenar tudo aquilo?", perguntou ele, acariciando seus cabelos. "Que talvez eu não fosse o único Midas nessa relação. Você também transforma tudo o que toca." Luísa sorriu, modesta. "Só aprendi a fazer o máximo com o que tenho disponível." Crescer com poucos recursos te ensina a ser criativa e a valorizar o que realmente importa, completou ele, beijando-a suavemente, "como a família que estamos construindo." A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significados e possibilidades futuras. Não precisavam definir nada naquele momento, apenas sentir a segurança de estarem exatamente onde deveriam estar juntos. Nos dias seguintes, os preparativos para a inauguração do Instituto se intensificaram. A data escolhida, 15 de setembro, seria o aniversário de nascimento de tia Antônia, uma homenagem que emocionava a Dona Célia sempre que mencionada. A uma semana da grande inauguração, uma surpresa aguardava Luísa no Instituto. Ao entrar no salão escola para uma verificação final dos equipamentos, encontrou um envelope preso à porta. Dentro, um cartão elegante com a caligrafia inconfundível de Helena. "Para a nova guardiã do coração de Renato, cuide bem dele e do legado que estão construindo juntos. Antônia estaria orgulhosa de vocês dois. Com respeito, Helena." Junto ao cartão, um cheque substancial destinado a uma bolsa de estudos permanente em nome de Antônia Pereira. Quando mostrou a mensagem a Renato naquela noite, ele pareceu genuinamente surpreso. Helena sempre foi imprevisível, mas nunca imaginei esse gesto dela. "As pessoas podem nos surpreender quando menos esperamos", respondeu Luísa, guardando cuidadosamente o cartão. Talvez ela também esteja encontrando seu próprio caminho de redenção. Faltando apenas 3 dias para a inauguração, tudo parecia finalmente encaminhado. O Instituto estava pronto, os professores selecionados, os primeiros alunos escolhidos, através de um processo que privilegiou histórias de vida e potencial de transformação. A imprensa havia sido convidada, autoridades confirmaram presença e uma exposição fotográfica contando a história de Antônia Pereira e sua influência na vida de Renato estava montada no hall principal.
era o momento de colher os frutos de tanto trabalho e dedicação. Ou assim parecia, até que uma ligação inesperada na madrugada trouxe a notícia que ninguém poderia prever. Um grave problema estrutural havia sido detectado em uma das alas do prédio principal, tornando a inauguração impossível na data prevista. O sonho compartilhado, tão perto de se realizar, enfrentava agora seu maior desafio. A notícia do problema estrutural atingiu Renato e Luísa como um vendaval devastador. Após uma noite em claro analisando relatórios técnicos com a equipe de engenheiros, a conclusão era desanimadora. Uma falha nas fundações da ala leste do prédio principal exigiria ao menos 3 semanas de reparos intensivos, tornando a inauguração na data prevista completamente inviável. Não podemos adiar, insistia Luísa, caminhando nervosamente pela sala improvisada no container do canteiro de obras. O sol ainda não havia nascido completamente, mas a equipe já estava reunida em sessão de emergência. Temos mais de 200 convidados confirmados, a imprensa, as autoridades, os primeiros alunos já selecionados, e um prédio que pode desabar se não for reparado adequadamente, completou Roberto, o engenheiro-chefe, com a franqueza que o caracterizava. Entendo a importância da data, Luísa, mas não podemos arriscar a segurança de ninguém. Renato, que permanecera silencioso até então, finalmente manifestou-se. E se realizássemos a inauguração apenas na ala oeste, interditando completamente a área comprometida? Roberto coçou a barba grisalha, pensativo. Tecnicamente seria possível. A estrutura da ala oeste é independente e está completamente segura. Mas teriam que reorganizar todo o evento em um espaço muito menor. Podemos fazer isso, afirmou Luísa, um lampejo de esperança iluminando seu rosto cansado. O salão-escola está na ala oeste, assim como 4 salas de aula e o auditório menor. É suficiente para uma cerimônia adaptada. Nas horas seguintes, uma operação quase militar foi posta em marcha. Janaína e uma equipe de voluntários começaram a contatar todos os convidados para informar sobre a mudança de local dentro do próprio instituto. Marcelo mobilizou a equipe de relações públicas da Vasconcelos Empreendimentos para gerenciar a comunicação com a imprensa. Luísa e Teresa reorganizaram a programação do evento, condensando apresentações e adaptando o tour pelas instalações. Renato, por sua vez, mergulhou nas negociações com a construtora responsável pela falha estrutural. A descoberta do problema a apenas 3 dias da inauguração levantava sérias questões sobre a qualidade da supervisão. Uma investigação preliminar apontava para o uso de materiais de qualidade inferior nas fundações. Uma economia irresponsável que agora colocava todo o projeto em risco. Quero os responsáveis identificados até o final do dia, exigiu Renato em uma tensa reunião com os dirigentes da construtora. E um plano de reparação que garanta não apenas a segurança, mas também a durabilidade da estrutura. O dia da inauguração amanheceu com um céu surpreendentemente azul, como se São Paulo quisesse compensar os dias de angústia com um cenário perfeito. A ala oeste do Instituto havia sido transformada em tempo recorde. O pátio interno, originalmente planejado para atividades recreativas, agora abrigava um elegante pavilhão temporário, onde seria realizada a cerimônia principal. No apartamento do Brooklyn, Renato ajustava a gravata diante do espelho, enquanto Luísa finalizava a maquiagem. Ambos tentavam disfarçar o nervosismo com conversas triviais. "Acha que a dona Célia vai gostar do vestido que escolhemos para ela?" perguntou. Luísa aplicando um toque final de batom. "Vai amar." Josefa garantiu que ficou perfeito após os ajustes. Luísa se aproximou, ajudando-o com o nó da gravata que insistia em ficar torto. "Estou nervosa", confessou. "E se nada sair como planejamos? E se os convidados ficarem desapontados com a estrutura reduzida?" Renato segurou suas mãos gentilmente. "O que importa não é o tamanho do espaço, mas o significado do que construímos juntos. O Instituto Antônia Pereira nunca foi apenas um prédio, é um símbolo de transformação. Nossa transformação pessoal e a que queremos proporcionar aos jovens." As palavras dele acalmaram Luísa momentaneamente, mas o nervosismo retornou,
em dobro quando chegaram ao instituto e viram a quantidade de pessoas já aguardando do lado de fora. Jornalistas, fotógrafos, curiosos e principalmente os jovens selecionados para a primeira turma com suas famílias, todos ansiosos para testemunhar a inauguração do projeto que havia ganhado destaque na mídia. Dona Célia e Josefa aguardavam. Na entrada, ambas elegantes em vestidos azul turquesa escolhidos especialmente para a ocasião. O abraço apertado que Dona Célia deu em Luísa transmitia todo o orgulho que sentia da filha. Sua tia estaria radiante hoje, sussurrou a senhora no ouvido de Luísa, e eu não poderia estar mais orgulhosa. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. No pavilhão temporário, cuidadosamente decorado com arranjos de flores tropicais e painéis com fotos de Antônia e da transformação do terreno, acomodaram-se autoridades, imprensa, parceiros do projeto e, em lugares de honra, na primeira fila, os 50 jovens selecionados para a turma inaugural. Renato foi o primeiro a discursar. Vestindo um terno azul marinho que contrastava elegantemente com a camisa branca, ele parecia a personificação do empresário bem-sucedido. Mas quando começou a falar, a emoção em sua voz revelava o homem por trás da imagem pública. Há pouco mais de um ano, entrei em um salão de beleza buscando apenas um corte de cabelo. Saí de lá com muito mais, uma nova perspectiva de vida, um propósito renovado e, embora não soubesse na época, o começo de uma jornada transformadora. Ele narrou brevemente a história do desmaio, arrancando sorrisos da plateia, antes de abordar a descoberta da conexão com Luísa através de tia Antônia. O instituto que inauguramos hoje não leva meu nome, nem o da Vasconcelos Empreendimentos. Leva o nome de uma mulher extraordinária, que com sua sabedoria simples e seu coração generoso, plantou sementes de bondade e propósito em todos que tocou. Antônia Pereira me ensinou ainda menino que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que possui, mas no que compartilha. Renato então chamou Luísa ao palco. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seu tom de pele e cabelos, escuros, uma escolha proposital para distanciar-se da imagem típica de empresária de tailleur, mantendo sua autenticidade. O Instituto Antônia Pereira nasce da união de dois mundos aparentemente distintos, continuou Luísa, sua voz ganhando confiança à medida que falava. O empreendedorismo e os recursos de Renato, combinados com o conhecimento prático e a conexão comunitária que trago da minha trajetória na periferia. Acreditamos que essa é a fórmula para um impacto social verdadeiro, não a caridade, que cria dependência, mas a capacitação que gera autonomia. Ela então explicou a estrutura do Instituto, cursos profissionalizantes em diversas áreas, desde estética e beleza até tecnologia e empreendedorismo, todos gratuitos e voltados prioritariamente para jovens de comunidades carentes. Mais do que habilidades técnicas, o Instituto ofereceria mentoria, apoio psicológico e orientação para a inserção no mercado de trabalho. Queremos transformar vidas, assim como a nossa foi transformada pelo encontro inesperado que nos trouxe até aqui. Quando Luísa concluiu seu discurso, a plateia aplaudiu de pé. Alguns jornalistas discretamente enxugavam lágrimas, tocados pela sinceridade evidente nas palavras do casal. O momento mais emocionante, porém, estava por vir. Renato e Luísa convidaram Dona Célia ao palco para o descerramento da placa oficial. A senhora, visivelmente emocionada, tremia ligeiramente, enquanto se posicionava entre o casal. Em memória de Antônia Pereira, que ensinou a todos nós o verdadeiro significado de cuidar, lia-se na placa de bronze que agora ocupava lugar de destaque na entrada do Instituto. Após a cerimônia oficial, os convidados foram divididos em pequenos grupos para conhecer as instalações disponíveis na ala oeste. O Salão Escola Orgulho de Luísa impressionou a todos com seus equipamentos modernos e layout funcional. Quando começarão as aulas efetivamente? Perguntou um jornalista enquanto Luísa explicava o funcionamento do espaço. Em 2 semanas, com a primeira turma do curso de cabeleireiro e estética, respondeu ela. As inscrições para os outros cursos continuam abertas
e iniciaremos novas turmas progressivamente. No pátio interno, Renato conversava com potenciais parceiros quando foi abordado por uma figura inesperada. Helena, elegante como sempre, em um discreto conjunto bege. Um projeto impressionante, comentou ela, observando o movimento ao redor, especialmente considerando os contratempos de última hora. Como soube? Perguntou Renato, surpreso não apenas com sua presença, mas também com seu conhecimento sobre o problema estrutural que havia sido mantido longe da imprensa. Tenho meus contatos, sorriu ela enigmaticamente. Vim apenas para expressar meu respeito pelo que vocês construíram aqui e para confirmar pessoalmente que a bolsa de estudos em nome de Antônia será permanente. Antes que Renato pudesse responder, Helena avistou Luísa aproximando-se e fez um gesto discreto de despedida. Não vou tomar mais seu tempo. Este é o dia dela e seu, é claro. O restante da cerimônia transcorreu sem incidentes, culminando em um almoço comunitário no pavilhão temporário. A comida, preparada por um buffet especializado em culinária brasileira de diversas regiões, era servida em mesas longas, onde convidados ilustres sentavam-se lado a lado com os futuros alunos e suas famílias. Uma demonstração prática da filosofia inclusiva do Instituto. Ao final do dia, quando os últimos convidados se despediam, Renato, Luísa, Dona Célia, Josefa, Marcelo, Teresa e Janaína reuniram-se em um círculo informal no centro do pavilhão, exaustos, mas radiantes. Conseguimos, suspirou Luísa, descalçando os saltos altos que haviam torturado seus pés durante horas. Apesar de tudo, graças a vocês todos, complementou Renato, passando o braço pelos ombros dela. Esta é a nossa família agora, a família que construímos juntos através do Instituto. Janaína, normalmente tímida, ergueu sua taça de suco em um brinde improvisado. A tia Antônia, que de alguma forma nos reuniu, mesmo sem estar aqui. A Antônia, repetiram todos em uníssono. Quando finalmente deixaram o instituto, já era noite. O céu de São Paulo, raramente estrelado devido à poluição luminosa, exibia excepcionalmente algumas estrelas tímidas. Renato e Luísa caminhavam de mãos dadas até o carro, quando ele subitamente parou. Tenho algo para você, disse retirando uma pequena caixa do bolso interno do paletó. Ia esperar até chegarmos em casa, mas acho que este é o momento perfeito. O coração de Luísa acelerou ao reconhecer o formato característico de uma caixa de joias. Quando a abriu, porém, não encontrou o anel que secretamente esperava, mas uma chave antiga, aparentemente sem uso prático. É a chave do quarto de tia Antônia, explicou Renato, notando sua expressão confusa. A original, não uma réplica. Minha mãe a guardou todos esses anos e me enviou quando soube do instituto. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa enquanto ela segurava a chave com reverência. É o presente mais significativo que já recebi. Há mais, continuou ele, retirando outra caixa, menor, ainda de outro bolso. Este é mais convencional, digamos. Dentro da segunda caixa, um delicado anel de noivado com uma única esmeralda da mesma tonalidade do vestido que Luísa usava. Não preciso de um prédio inteiro para saber que quero construir uma vida. Ao seu lado, disse Renato, a voz embargada pela emoção. Luísa Prado, você me aceitaria como seu companheiro nessa jornada? A resposta dela não veio em palavras, mas em um abraço apertado e um beijo que expressava tudo o que sentiam. Gratidão pelo caminho percorrido, esperança pelo futuro que construiriam juntos. E amor, acima de tudo, um amor que nascera da mais inesperada das circunstâncias. 6 meses após a inauguração, o Instituto Antônia Pereira operava a plena capacidade. A falha estrutural havia sido corrigida e todas as instalações funcionavam perfeitamente. Mais de 300 alunos frequentavam os diversos cursos e os primeiros resultados já apareciam. Jovens empregados em empresas parceiras, outros iniciando pequenos negócios próprios, todos transformando suas realidades através da educação e do acolhimento encontrados ali. Renato continuava presidindo a Vasconcelos Empreendimentos, mas com uma abordagem renovada.
O sucesso do Instituto inspirou uma revisão completa dos valores da empresa, que agora incorporava critérios de impacto social em todos os seus empreendimentos. O Complexo Ipiranga, concluído dentro do prazo apesar dos contratempos, incluía uma área comunitária, onde moradores da região podiam acessar serviços gratuitos de capacitação profissional. Luísa dividia seu tempo entre a coordenação do programa de beleza do Instituto e seu trabalho no Espaço Metamorfose, onde implementaram um sistema de estágio para os alunos mais promissores. Sua abordagem inovadora para ensino de técnicas de estética havia atraído a atenção de escolas profissionalizantes de todo o país, e ela ocasionalmente viajava para compartilhar sua metodologia. Em uma tarde ensolarada de sábado, Renato e Luísa receberam amigos e familiares para um almoço no jardim do Instituto, uma celebração íntima de 6 meses de operação. Enquanto observava Dona Célia e Josefa servindo juntas a feijoada que haviam preparado, Renato sentiu uma paz que nunca experimentara antes. "No que está pensando?" perguntou Luísa, aproximando-se com 2 taças de limonada. "Em como a vida dá voltas", respondeu ele, aceitando a bebida. "Há 1 ano e meio eu era apenas um empresário vazio e solitário, focado em construir prédios cada vez mais altos. E agora? Agora entendo que o verdadeiro legado não está na altura dos edifícios, mas na profundidade das transformações que provocamos na vida dos jovens que estudam aqui, na nossa própria vida." Luísa sorriu, acariciando discretamente a pequena elevação em sua barriga que apenas começava a se tornar visível. Haviam decidido esperar mais algumas semanas antes de anunciar a gravidez, mas a vida que crescia dentro dela era a prova final de que a transformação iniciada naquele dia, no salão de beleza, estava apenas começando. "Sabe o que tia Antônia escreveu em seu diário sobre você quando era criança?" perguntou Luísa, recostando-se no ombro do noivo. "O quê?" "Que você tinha um coração grande demais para o mundo dos negócios, que um dia encontraria seu verdadeiro propósito, mesmo que levasse tempo." Renato abraçou Luísa, contemplando o instituto que se erguia imponente à frente deles. Não apenas um prédio, mas um sonho materializado, um propósito encontrado, uma promessa cumprida. "Ela estava certa", murmurou ele, como sempre. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte paulistano, lançando tons dourados sobre o Instituto Antônia Pereira, Renato e Luísa permaneciam abraçados, silenciosamente gratos pelo desmaio que mudara o curso de suas vidas e os transformara em construtores não apenas de edifícios, mas de futuros, o deles e o de centenas de jovens que, como Luísa um dia, apenas precisavam de uma oportunidade para brilhar. Comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas.